Vamos lá. Gravando. Então, boa noite para todos e todas. Vamos agora começar uma nova aula do curso de Economia de Empresas. E essa aula se baseia na aula anterior de Luiz, mas vai acrescentar algumas ideias, porque nós vamos precisar dessas ideias para resolver uma questão numérica. Então, uma questão numérica que vocês vão ver de início e espero que todos se assustem quando leiam a questão, porque parece muito assustadora. E a aula vai ser exatamente para mostrar que não tem nada disso, que com os conceitos que tem aí, que nós vamos tratar um por um, que vai ser a primeira parte da aula, e depois, com a aplicação desses conceitos e dos cálculos na segunda parte, que é a parte de resolução de um exercício muito semelhante, vocês terão os elementos para resolver a questão proposta. E com isso, a gente encerra a nossa parte de teoria da firma. Na próxima semana, já começaremos a parte de custos de produção, quer dizer, já vendo a firma agora sob a ótica dos custos de produção. Pronto, para começar, nós vemos aqui que a empresa como uma função de produção, quer dizer, uma empresa que produz Y é a quantidade produzida, que é uma função de K, do capital da empresa, e de L, a sua mão de obra. Primeira coisa que atrapalha os alunos, atrapalha todos os não profissionais e economistas, é a ideia de capital que está nessa função. Então, tem que ficar muito claro, o capital, nesse caso, tem um significado físico, um conjunto de máquinas, equipamentos, instalações que são utilizados na produção. Enquanto que L é a mão de obra utilizada na produção. Luiz, na aula passada, falou de que nós estamos trabalhando no curto prazo. Então, no curto prazo, uma definição é uma coisa que precisamos definir com clareza também em economia, o que é curto prazo. Então, curto prazo para nós vamos definir isso em seguida, quando pelo menos um fator de produção está fixo. Então, nesse caso, nós vamos considerar que o capital está dado, não vamos ter alterações no capital, e o nosso exercício você vai ter somente variações na mão de obra. Ok, então, basicamente é isso. Está aqui a nossa função, está aqui a nossa função de produção, um gráfico dela, só para a gente se acostumando com ela. Não se esquecer que a gente tem no início, logo perto da origem, uma função onde o trabalho vai ficando muito produtivo, até que ele chega tem um ponto aqui, um ponto de mudança, e aí chega ao seu máximo, né? E cai. Então, essa produção aqui está ligada a essa função de baixo, que é a função da produtividade da mão de obra. Está vendo também, né, quando aqui é a produtividade da mão de obra, tanto a marginal quanto a média, vai crescendo, depois atinge o máximo e começa a cair. Luiz já trabalhou isso muito bem na aula passada, e tudo isso eu estou só pondo o gráfico aí para a gente se lembrar de que função de produção que a gente está falando. Está falando dessa função de produção. E que, no nosso caso, a gente está imaginando que o capital é fixo, portanto, está imaginando só variando, como é que está variando a mão de obra e como está variando o Y, a quantidade produzida. Ok. Tudo isso decorre, claro, da produtividade da mão de obra. É aquela coisa que o Luiz falou muito bem, que as primeiras agregações de mão de obra vão gerando uma produtividade crescente, mas essa produtividade vai crescendo, mas com a segunda derivada negativa, quer dizer, vai ficando crescendo a taxas decrescentes, de modo que vai obter um máximo a partir do qual a produtividade vai cair e vamos, então, estamos vendo esses conceitos, na verdade, porque é bom a gente rever e ouvir novamente para ir fixando essas ideias. Nós sabemos que nesse curso tem alunos que talvez
nem sequer tenham tido ainda o curso de Economia 1, mas não se apavore, não se apavore. Nós vamos tocar esse curso de modo a que os inscritos todos possam acompanhar. Claro, como todos estamos metidos numa aventura, sem saber exatamente como fazer, porque é a primeira vez que todos nós estamos fazendo isso dessa maneira, mas temos um projeto, temos uma intenção e nesse projeto tem uma parte importante que é ajuste. Vamos esperar a reação de vocês também para ir ajustando isso às necessidades e capacitação da turma. Ok. Muito bem. Está aqui o exercício que eu espero que vocês se assustem muito quando leiam aqui. Um exercício para ser resolvido em grupo. A nossa ideia é formar grupo aí de 5 pessoas, cada 5 grupos, para resolver esse exercício. Quando eu digo esse grupo, significa dizer que esses 5 estão, digamos, obrigados ou comprometidos a trabalhar, mas não há qualquer impedimento que você procure qualquer pessoa de qualquer grupo, ou fora do grupo, qualquer ajuda para você acompanhar o curso, para você entender, é muitíssimo bem-vinda. Então, nós sabemos disso, que não estamos contando que você não vai procurar ajuda, não. Pelo contrário, estamos contando que você procure ajuda e que você dê ajuda quando você estiver mais capacitado do que a média. Provavelmente isso é uma estratégia que vai ter que ser considerada durante todo o curso, porque talvez a variabilidade dentro do curso seja muito grande. Realmente vai ter alunos iniciantes que vão precisar de ajuda dos outros, e ajuda também dos professores, e ajuda de colegas de outras turmas, o que seja. Então, não há restrição à ajuda. Nesse caso, toda ajuda é bem-vinda. Está aqui um exercício para ser resolvido em grupo que parece complicado, né? Você tem uma empresa, uma função de produção, aí diz que a empresa tem 150 empregados na produção, 20 empregados na administração, 5 membros da gestão superior, cada um deles com salários diferentes e tal. Beleza. Um ganha 1.200, 2.000, 12.000, e tem também o capital. E aí você fixa a sua ideia de capital. Quer dizer, as máquinas e equipamentos, no valor de 3 milhões, veículos, 1.200.000 de veículos, e um galpão próprio no valor de 500 mil. Pronto. Aí tem como foram financiadas e tudo, e você vai entender, na medida que o curso vai andando, por que quem precisa saber como foram financiadas essas máquinas. E depois vem a ideia também de tempo de durabilidade dessas máquinas, que a gente está considerando 8 anos para os veículos e 25 para o galpão e de 12 anos para as máquinas e equipamentos. Então, vamos precisar de tudo isso para resolver essa questão. Então, veja, é uma questão realmente assustadora. Você está vendo aí, como é que eu vou me sair de uma situação dessa? Primeiro ponto é que, só para iniciar esse problema, para você ver que não é tão complicado, como é que você saberia quanto era o custo do trabalho em qualquer empresa? Vai lá, pega a folha de pagamentos e soma os salários de lá. Pronto. Ali é o custo da mão de obra. Claro, não estou falando, aí você vai dizer, vai entrar em NPS, vai entrar... Peraí, essa discussão está fora. Uma medida do custo do trabalho. Então, todos os custos do trabalho. Ok, está aqui. Férias, todo o custo do trabalho está aí. Beleza. Então, isso não tem dificuldade também. Você está dizendo que tem 150 empregados que ganham 1.200. 1.200 vezes 150, você já sabe quanto gasta com o pessoal da produção. 20 empregados na administração, 200 vezes 20, você já sabe quanto é que... Eu já vou dizer de cabeça, né? 40 mil por mês com o pessoal da administração. 2 mil, tem 20 pessoas e tal. E aqui, 60 mil por mês com o pessoal da gestão superior. Tem 5 deles que ganham 12, 60 mil.
60 com 40, 100. Se brincar, a gente faz de cabeça o custo da mão de obra. Então, não tem nada tão assustador. Já o custo do capital, aí é um problema complicado, e onde os economistas têm uma solução realmente extraordinária, se baseia na ideia de custo do alternativo do capital, uma ideia realmente extraordinária dos economistas, que vocês vão ver agora na fase seguinte da definição dos conceitos. Não é nem definição, discussão dos conceitos necessários para o exercício. Vocês vão verificar que a gente vai introduzir um conceito de custo de oportunidade, seguramente um dos grandes contribuições dos economistas para pensar as empresas, porque sem ele fica muito difícil de saber qual é o custo do capital. Imagina que você fosse imaginar, não, o custo do capital é o que ele gastou com as máquinas e tudo e tal. Ah, é? É, tá bom. Quer dizer que no próximo ano já não tem custo de capital nenhum, né? No período que você está usando já está botando todo o valor aí, acabou-se. É assim? Não é assim. Então, precisa introduzir conceitos de custo de oportunidade, precisa introduzir conceitos de depreciação, tudo mais, para calcular o custo do capital. Mas, para isso, serve esse curso. Para que você, isso e outras coisas, muitas outras coisas mais, para que você vá amadurecendo esses conceitos, entendeu? Então, aqui está, calcula o custo total dessa empresa, separando em custo fixo e custo variável. E vocês já viram na aula passada e já sabiam que um custo de uma empresa tem a parte fixa e tem a parte variável. Ok, então vamos nós para os conceitos relevantes. Sim, eu vou até pular os conceitos relevantes aqui. Ó. Quando passar esse conceito relevante aqui, aí vocês verão em seguida que nós temos uma resolução de um exercício. Quer dizer, esse exercício aqui, que é a segunda parte da aula, vou pegar um exercício muito semelhante àquele que está sendo proposto, claro, com algumas variações, que eu também não vou considerar vocês meros copiadores. Então, rapidamente, com esse modelo aqui, você vai ganhar maturidade, vendo, fazendo. Inclusive, estou repetindo um exercício que está no livro do Fiane, para que você possa ler no livro, avaliar, tirar alguma dúvida. Então, você, com base nisso aqui, você vai calcular, fazer os cálculos do exercício que estamos propondo, ok? Essa é a nossa expectativa e esse é o nosso trabalho nessa direção. Então, vamos voltar e vamos para essa parte aqui simples desses conceitos que serão necessários para o nosso curso, para a solução dos exercícios, mas que nem serve só para esse curso, serve para sua visão de economia, como de uma maneira geral, de administração, de tudo mais. São conceitos importantes não somente para resolver essa questão, e sim para ir formando a sua ideia de empresa. Então, a primeira coisa é a ideia de prazo. Quer dizer, prazo, quando a gente está falando essa ideia de tempo chamada prazo, não tem nada a ver com o tempo físico, o tempo dos relógios, não. Isso pode ser alguns dias, pode ser alguns meses, pode ser alguns anos. Como assim? Porque eu digo somente o que é um curto prazo, é aquele prazo que pelo menos um fator de produção está constante. Geralmente, o capital, né, que muda e tem mais dificuldade de variar. Então, quando eu digo uma análise de curto prazo, um cálculo de curto prazo, eu estou dizendo, o capital está dado. O capital é aquele ali, não vai variar nesse período, está variando nesse modelo aqui, está variando somente a mão de obra. Então, essa é a ideia de curto prazo, é que pelo menos um fator de produção é constante. Podia ser também a mão de obra constante, variando o capital, também estaria no curto prazo. Agora, no longo prazo, não. No longo prazo,
todos os fatores de produção são variáveis, quer dizer, há tempo suficiente para variar a mão de obra e para variar o capital e outras funções e outros elementos da função de produção, outros fatores de produção, como produtividade, alguma função de produção. Produtividade é um elemento importante. A produtividade pode variar, o capital pode variar. Beleza, mas no nosso modelo, para o nosso curso, para as nossas ideias, a gente está na função de produção bem simples, com capital e trabalho, que a gente está preocupado com a ideia da função de produção. E então, no nosso caso, a gente está imaginando que o capital está fixo, a mão de obra pode variar, portanto, nesse caso, estamos no curto prazo. E no longo prazo é quando todos os fatores de produção podem variar. Outro conceito fundamental, que eu acho que atrapalha muita gente, atrapalhou a mim quando comecei a estudar isso, e atrapalha muita gente, por isso que eu tenho cuidado de discutir, que é o conceito de variável estoque e variável fluxo. Pronto. Será que isso realmente é importante? Fundamental. Fundamental, inclusive para resolver exercício. Esses dois conceitos aqui, quem está vendo, prazo e variável fluxo e estoque, são fundamentais para resolver exercício. O que é uma variável estoque? Vamos só para uma coisa mais. Variável estoque é medida num ponto do tempo. Ok. Variável fluxo, variável medida no intervalo de tempo. Ok. Bom, você pode ler e dizer, entendi. Sim, mas isso tem uma importância fundamental na função de produção. Por quê? Porque os custos são claramente uma variável fluxo. Isso é, todo custo é um fluxo. Se eu perguntar a você o seguinte: e aí, você gastou muito ou gastou pouco? O que você vai me perguntar imediatamente? Sim, professor, o senhor está falando o quê? Hoje, na semana, no mês, no tal? Que você está buscando um intervalo de tempo para dizer se gastou muito, gastou pouco. Quer dizer, se precisa da ideia de tempo. Então, todo custo, todo gasto só tem sentido dentro de um intervalo de tempo. Então, primeira coisa, quando falar para você, custo variável, custo médio, custo fixo, qualquer custo é uma variável fluxo. A primeira coisa que você tem que pensar é, custo é, gasto é, sim, mas em que intervalo? Vamos calcular os custos, como a gente está pedindo para calcular os custos no exercício. Vamos calcular, sim, mas a gente primeiro vai dizer em que intervalo de tempo a gente está calculando. Uma coisa é o custo diário, um custo horário, um custo semanal, um custo mensal. Então, tem que definir esses prazos. Então, tem que separar a ideia de variável fluxo de variável estoque. Mas, e variável estoque é uma variável importante? Claro que é muito importante. Se você quiser saber qual é o caixa de uma empresa, você pode calcular o caixa de uma empresa em um determinado instante. Qual o caixa da empresa no final do expediente hoje? O cara vai lá e diz, fechou o caixa, esse aqui é o valor que fechou o caixa. Todo dia, quando você olha seu saldo bancário, aqui é uma variável estoque, ele está dizendo quanto é a quantidade que você tem quando ele fecha a conta no dia. Então, são duas variáveis muito importantes, variável de estoque, variável de fluxo em economia, e é preciso ter uma ideia muito clara do que é uma e do que é outra, porque você pode se atrapalhar muito conceitualmente se você não sabe com clareza com que tipo de variável você está tratando. Muitas das confusões aparecem em economia com essa ideia de variável estoque e variável fluxo. Luiz, que é um grande especialista em macroeconomia, sabe que há umas confusões muito grandes entre quando vai falar em estoque da dívida, né, e fluxo da dívida, e são coisas completamente diferentes, né? Cálculo Uma do coisa é o PIB. estoque, Quando vai falar o cálculo do cálculo, PIB, não entende que aquilo é um cálculo do fluxo PIB. também. Pois é, cálculo do PIB é um fluxo, claro. Só existe cálculo do PIB dentro da. A primeira coisa que fala é o PIB o quê? Mensal, trimestral, anual? Mas isso cria muita confusão. Muita confusão.
porque a pessoa não reflete se está raciocinando com a variável estoque ou uma variável fluxo. Então, tem que amadurecer essas ideias para a gente entender a empresa e vai precisar desse conceito na sua vida inteira, de variável estoque e de variável fluxo. E sempre que você puder pensar, parar e dizer, eu estou falando de um fluxo, eu estou falando de um estoque. Isso vai lhe ajudar a compreender, ou pelo menos a começar a entender um problema. Okay? Pronto, e agora vamos para uma estrela, grande estrela dessa nossa parte aqui de definições, que é muito mais do que definições. A gente precisa compreender isso e compreender a importância para o que nós queremos fazer. A ideia de custo de oportunidade é exatamente a ideia do maior retorno que você deixou de lado. Estou usando a palavra deixou de lado mesmo, para você entender que é isso que você não utilizou quando você optou por o uso de um recurso. Por exemplo, você tem um recurso fundamental, que é o seu tempo. Então, uma pergunta óbvia seria: qual o custo de oportunidade de assistir esse vídeo? Você tem que pensar qual o custo de oportunidade de assistir esse vídeo. Se você tinha um namorado para encontrar, seu custo de oportunidade você pode considerar muitíssimo alto. Alguém que não tinha muita alternativa, né, no momento que está vendo o vídeo, não, tá bom, não tem lá uma coisa muito grande para fazer, então o custo de oportunidade do vídeo está muito menor. A mesma coisa para uma empresa. A ideia de custo de oportunidade é uma ideia muito, muito, muito importante. Sempre é bom entender que do ponto de vista do custo de oportunidade, então, marca isso e grava. Para uma empresa, é irrelevante o fato de que, sob o ponto de vista do custo de oportunidade, estou falando, se as instalações, digamos, físicas da empresa são próprias ou são alugadas. Espera aí, professor, quer dizer que tanto faz a empresa ser dona do prédio, quanto ela alugar o prédio? Sim. Do ponto de vista de custo de oportunidade, sim. E é fácil de entender, porque isso é assim. E vou puxar mais essa coisa, vou dizer mais ainda, quando falar do ponto da empresa, depois de falar da empresa. Vou dizer que para você também, sobre essa ideia, tanto faz o aluguel de um imóvel, quanto ser proprietário do imóvel. O custo é o mesmo, avaliado sobre o custo de oportunidade. Então, veja, no exercício que a gente está fazendo, que a gente vai fazer, a empresa diz que ela é dona das instalações físicas onde ela opera. Aí você diz, bom, então ela não tem esse custo. Do ponto de vista da nossa análise de custo de oportunidade, total. Por quê? Porque qual o custo de oportunidade daquelas instalações? O custo dela é exatamente o aluguel, maior aluguel que ela conseguiria obter com aquilo no mercado. Então, toda vez que a empresa decide usar suas próprias instalações, ela está abdicando de um aluguel no mercado. E esse aluguel no mercado é o custo de oportunidade dela. É por isso que eu digo que é indiferente, porque se a empresa estiver pagando o aluguel, ela está pagando o aluguel, e se ela for dono, ela está pagando o custo de oportunidade, que é equivalente ao aluguel. Pensa isso no seu caso. E posso dar um exemplo que pode tornar isso ainda mais claro. Quer ver? Dizer assim, você que mora no apartamento alugado e você que mora no apartamento próprio tem, sob essa ótica, tem o mesmo custo. Tem o mesmo custo. Porque se você mora num apartamento, você está perdendo um aluguel de R$ 1.000, de R$ 2.000, de o que fosse do aluguel, pelo fato de morar nele. Isso, às vezes, fica um pouco assustador, mas pensa só o seguinte, vamos lá. Você acabou a epidemia, tem uma proposta para ir trabalhar na Bela João Pessoa. Beleza. E aí você diz, mas aqui eu tenho um apartamento próprio, não vou pagar aluguel, em João Pessoa vão pagar aluguel. Vai pagar aluguel em João Pessoa? Calma. Você vai sair daqui de Recife, vai alugar, suponho que você alugou seu apartamento daqui por R$ 1.000, e com esses mesmos R$ 1.000 você vai em João Pessoa
e paga o aluguel do apartamento que você está morando lá. O que é que mudou do ponto de vista econômico para você? Não mudou nada. Não mudou nada. Aqui você morava no apartamento próprio. Lá você mora no apartamento alugado. Mas olhe a sua conta no banco, olhe a sua movimentação de custos de moradia. Alterou alguma coisa? Não. Aqui você não pagava nada, ou aparentemente não pagava nada. E lá em João Pessoa você paga aluguel. Sim, sim, mas você paga o aluguel em João Pessoa, mas você liberou o custo de oportunidade aqui do apartamento que você morava ao decidir alugá-lo. Então, é essa ideia extraordinária de custo de oportunidade, que é uma grande ideia de economia. Essa é uma das grandes ideias de economia. Se você juntar a ideia de custo de oportunidade com a ideia de leite derramado, que é uma brincadeira que os economistas usam para um princípio muito importante, que é o princípio de que não interessam os custos perdidos, os sunk costs, os custos que foram realizados, afundados, isso acabou. Então, os economistas têm, eu considero, esses dois grandes princípios. Quando você vai avaliar um investimento, não adianta você dizer, porque eu já gastei tanto. Não é essa a análise que o economista faz. Então, um economista sempre escuta assim, com um pouco de dúvida, porque o governo tal deixou muitas obras sem fazer, sem concluir e tal, e está lá se desperdiçando, o governo atual precisa terminar todas essas obras, assim assado. O economista fala, olha, não é assim não. Você tem que avaliar se o dinheiro que você vai botar nessa obra vale a pena ou não, independente do que foi feito lá. Se o cara cometeu um erro e fez uma obra ruim, uma obra que vai causar prejuízo, então melhor que tenha aquele prejuízo e não mais o prejuízo que já teve, mais um novo investimento que você vai fazer. Eu conheço um exemplo, e você também, se for morar em João Pessoa, como eu estou dizendo, pode conhecer. Quando você vai chegando em João Pessoa, logo no começo do distrito industrial, numa colina muito bonita, tem aquela que foi a maior fábrica de fios de tecido do Brasil, da maior do mundo. E na época, talvez, era como a Fiat, era a mais avançada naquela época. Só que ela é diferente da Fiat. Ela nunca produziu um quilo de fio. Você imagine uma fábrica que era o top, que era uma coisa extraordinária, uma coisa que não existia no mundo igual, que era a melhor do mundo, cheio de japonês, de empresas que entraram nesse consórcio para produzir. E de uma hora para outra, tudo aquilo foi abandonado. Por quê? Porque houve uma crise do petróleo, o preço do petróleo explodiu, eles estavam com aquela fábrica para produzir fios sintéticos, os fios sintéticos ficaram sem competitividade nenhuma. E quer dizer que todas aquelas máquinas maravilhosas, aquelas instalações que custaram milhões e milhões de dólares, estão perdidas? Sim, foram todas perdidas. Ainda hoje está lá, perdida. Nunca ninguém fez nada. É uma Inês de Castro da indústria. Quer dizer, foi sem nunca ter sido. Nunca aconteceu nada de produção. Então, esse é outro critério duro dos economistas. Quer dizer, essa avaliação de que o que interessa é você avaliar aquele investimento marginal que você está fazendo naquele momento, e não o investimento que já passou para trás. Então, e por isso que eu falei leite derramado. Aquela fábrica não derramou leite, não, ela derramou usinas e usinas e usinas e usinas de leite. No entanto, preferiu jogar fora aquilo tudo, foi embora e deixou lá as traças, né? As traças há anos, isso faz muito tempo, foi no primeiro choque do petróleo, mas está lá se acabando. Curiosidade até de ver, não sei nem o que acontece ali. Só não acontece produção de fios, porque se tornou completamente inviável. Quando passou o choque e voltou, provavelmente já não tinha mais condições tecnológicas, já não tinha se dissolvido, e aí ficou por isso mesmo. Então, custo de oportunidade é um conceito tão importante em economia quanto esse. Quer dizer, é uma forma que os economistas têm de calcular o custo do capital. Você vai ver que foi muito fácil calcular o custo da mão de obra. Você simplesmente foi lá, quase de cabeça, resolveu a questão.
E o custo capital? Para calcular o custo capital desse exercício, tem que saber o que é o custo de oportunidade. Pronto. Aí, esse outro conceito extraordinário, que é o conceito de lucro econômico. Esse é um conceito difícil, porque vai contra a nossa intuição, mas que, quando é aclarado, é como custo de oportunidade. Depois que aclara a ideia, você começa a introjetar e pensar nisso e tal. A primeira coisa que eu digo assim, que o lucro econômico, em geral, a gente diz que uma empresa tem lucro econômico zero e pode ir muitíssimo bem. Muitíssimo. Mas, professor, a empresa tem lucro econômico zero, muitíssimo bem, obrigado. Não tenha pena do empresa, nem do empresário, nem dos acionistas, nem dos donos, porque tem lucro econômico zero. Não. Lucro econômico zero significa somente que a empresa foi capaz de pagar todos os seus custos, inclusive o custo do capital. Inclusive o custo do capital. Então, se a empresa significa dizer o quê? Que ela não tinha lugar melhor para aplicar o capital dela. Porque se ela está pagando o custo de oportunidade do capital, está se dizendo que a melhor alternativa que ela tivesse fora dela ia dar aquele mesmo resultado. Então, quando a gente diz que uma empresa tem um custo de capital, um lucro econômico zero, não tem a pena do empresário. Ele pode estar cheio de dinheiro, cheio de dinheiro. Como é que ele pode estar cheio de dinheiro se o lucro for zero? Imagine que ele tinha uma empresa, digamos, ele tinha um lugar onde ele podia aplicar o capital dele, que dava 50% ao ano. Por ganhar 50% ao ano, para uma empresa, isso é uma coisa extraordinária. E aí o cara disse, não, eu não vou para isso não. Eu vou pegar meu dinheiro e vou botar nessa outra empresa. Quando chegar no final do ano, digamos, a empresa, digamos, deu uma remuneração de 50% sobre o capital. E, no entanto, o lucro econômico foi zero. O lucro econômico foi zero porque o custo de oportunidade do capital dele, ele teve um lucro econômico zero e, no entanto, está cheio de dinheiro, teve uma remuneração sobre o capital de 50%. Então, não tem a pena das empresas com lucro econômico zero. Agora, se as empresas tiver lucro econômico positivo, aí você comemore, porque ela está conseguindo pagar todos os seus custos de produção, está calculando variáveis, mais o custo capital e ainda um extra por fora. Ok, a gente já viu no mercado de concorrência perfeita, isso não vai acontecer no longo prazo. Então, por isso que a gente precisa introduzir agora essa ideia de curto prazo e longo prazo, curto prazo e longo prazo. Então, no mercado de concorrência perfeita, no curto prazo, uma empresa pode ter lucro econômico. Como é que ela aparece no lucro econômico da empresa? Geralmente do lado da demanda e não da oferta, porque você não está mexendo no capital, não está mexendo. Mas, e como é que aparece esse lucro extra? Imagine que você descobre amanhã, aparece uma pesquisa enorme dizendo que açaí é um excelente remédio para a Covid. O que você pensa que ia acontecer com o preço do açaí? Você pode imaginar o que aconteceria com o preço do açaí? O preço do açaí ia atingir valores absurdamente altos. Né? Pronto. Ora, é claro que o mundo todo ia correr para cima dos produtores de açaí e o preço ia ficar praticamente inviável para as populações que hoje são consumidoras de açaí, de populações pobres de algumas áreas do norte, do norte, do extremo norte do Nordeste. Ok. Agora, o que acontecia? O que aconteceria? O que você acha que aconteceria? O que aconteceria é que, primeiro, que a produção, todo mundo ia deixar de produzir na área que produzia esse açaí. Você acha que alguém ia produzir outra coisa? Claro que não. Como aconteceu na cana-de-açúcar no Brasil.
quando o Brasil introduziu a produção de cana-de-açúcar, o preço do açúcar e a lucratividade das empresas, o preço era tão alto e a lucratividade das empresas tão alta que nessa área de cana toda do litoral tinha decreto real proibindo a produção de qualquer coisa que não fosse açúcar. Não podia criar gado, por exemplo. É por isso que existem os sertões. Por isso que essa economia de gado do sertão, de couro do sertão, é por isso. Porque a produtividade, o preço do açúcar era tão alto, a lucratividade era tão alta, que toda essa área era dedicada a açúcar, e aí teve que levar a criação de alimentos, de carne, de couro para o interior, e isso deu surgimento de uma outra economia, a economia dos sertões, e a gente tem ainda hoje praticamente duas economias, né? 400 anos depois, 500 anos depois, a gente tem duas economias ainda, a economia aqui do litoral da cana, não só da agricultura, surgiu indústria e economia de lá do sertão. Mesma coisa aconteceria com açaí. Você pode ficar certo que onde desse açaí, outra coisa não se produziria. Ok, mas pode ficar certo que essa produção de açaí iria crescer, 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 e pesquisa para produção rápida, para estimular a produção rápida, tudo, e esse preço ia tentar voltar novamente a um novo, ia voltar para um novo equilíbrio, e nesse novo ponto de equilíbrio, novamente, ele ia crescer até o ponto que ele fosse de lucratividade maior do que qualquer outro produto. Então, significa dizer que no longo prazo, no mercado de concorrência perfeita, você não vai ter lucro econômico, mas no curto prazo, sim. Um deslocamento da demanda pode produzir lucro econômico, mas isso não se manteria no longo prazo. Então, está vendo agora misturando os conceitos de longo prazo, curto prazo, custo de oportunidade, lucro econômico, que essas coisas estão todas misturadas, e é bom que estejam mesmo. Diferente do conceito que atrapalha um pouco a gente, que a gente está acostumado com a ideia de lucro contábil. Isso sim, um lucro que está ligado a receitas e despesas. Então, um contador pode ser um sujeito muito mais bem visto do que um economista, porque imagine que uma empresa tinha uma oportunidade de aplicar seu capital para ganhar 20 e no final do ano ganhou 15% de taxa de lucro. O contador dá parabéns ao dono. Pô, um ano muito bom, 15% de lucro e tal. E o economista dá pesa, me diz, pô, você tinha um custo de oportunidade de 20 mil e um custo de oportunidade de 20, você foi para esse negócio de 15, porra, perdeu 5%. Então, quer dizer, a ideia de contábil e lucro econômico são coisas muito diferentes, muito diferentes. O que para um contador pode ser um excelente resultado e comemorar para o economista, porra, o cara estava ganhando 20, tinha chance de ganhar 20% e veio para aqui e ganhou 5%. Então, nesse caso, ele teve prejuízo econômico e lucro contábil. Então, precisa e vamos precisar disso aqui para resolver os problemas que a gente vai fazer os cálculos aqui. Então, vai precisar desse conceito para medir isso, o que lucro está tendo a empresa. Então, primeiro, não tenha pena das empresas com lucro zero, lucro econômico zero, não tenha pena. Muitíssimo bem, obrigado. Significa dizer que ela está ganhando o máximo que ela poderia ganhar, a não ser, claro, se por um comportamento, estou falando um modelo de concorrência perfeita, por um deslocamento da demanda, no curto prazo ela pudesse ter lucro econômico positivo. Mas as empresas com lucro econômico zero vão muito bem, obrigado. Se preocupe com as empresas que têm lucro econômico negativo, mas lucro econômico zero está muito bem. Então, no mundo ideal, numa situação ideal, as empresas teriam lucro econômico zero. E como o Luiz Maia falou, uma empresa é uma máquina que é montada para vender da maneira mais barata e da forma mais eficiente. Então, uma empresa perfeita, no mundo perfeito, ela teria lucro econômico zero também. Então, no mundo de concorrência perfeita,
as empresas teriam todas lucro zero e viveriam todas muitíssimo bem. Obrigado. Custos fixos. Custos fixos e custos variáveis esses são conceitos simples, mas são conceitos também muito importantes. A gente tem, por exemplo, um exemplo de custo fixo muito claro, são os custos de instalação, os custos de segurança, custo de vigia. Tem nada a ver com a quantidade produzida na empresa. Você está lá, você tem que instalar aquela segurança todinha, você tem que pagar as vigias todinho, está tudo lá. Então, esses são os custos fixos da empresa esses custos de capital, de uma maneira geral, está lá, o capital está lá, o custo de capital está lá, se você produz ou não produz, aquilo está lá. E custos variáveis são todos os custos que estão ligados à produção. Então, se você precisar aumentar gente para aumentar a produção, nesse nosso modelo que você está valendo na mão de obra, então a mão de obra para mim é um custo variável, mais gente, menos produção, menos gente, menos produção. Então, isso é a ideia de custo variável. E custo total é a ideia de simplesmente da soma dos custos fixos e dos custos variáveis. Pois bem, a ideia de custo médio que Luiz Maia falou, por isso que eu acabei escrevendo aí, é simplesmente o custo dividido pela quantidade produzida, qualquer custo, qualquer custo. Note uma coisa importante, que talvez pudesse depois mostrar num gráfico, é que o custo fixo, por exemplo, ele é um custo absolutamente, custo fixo é um custo constante. Se você fizer um gráfico, você vai ver que o custo fixo é simplesmente uma reta paralela ao eixo do X. Por quê? Porque se ele é fixo, vai aumentando a quantidade produzida, não, mas o custo é aquele custo fixo. Fixo, você vai pagar aqueles custos do capital, custo de segurança, custo tal, independente da quantidade produzida. Já o custo fixo médio, não. Ele começa muito, muito alto, por quê? Porque quando eu produzo, como o custo fixo médio é o custo fixo dividido pela quantidade produzida, quando a quantidade produzida é pequena, o custo fixo médio é muito grande. Claro, a quantidade está no denominador e no numerador é constante. Se o numerador constante com um denominador que vai crescendo, significa dizer que aquela quantidade vai diminuindo. Se eu tenho 10 no numerador, e aqui tenho 10 sobre 1, 10. 10 sobre 2, 5. 10 sobre 4, 10 sobre 5, 2. Então, 10 sobre 10, 1. 10 sobre 100, 0,1. 10 sobre 1000, 0,001. Então, à medida que a produção vai crescendo, o custo total, o custo fixo médio vai caindo. O custo fixo médio vai caindo. Embora o custo fixo seja constante. Então, por isso que eu insisti em pôr aqui essa ideia de custo médio, para você entender que o custo fixo, embora ele seja fixo, o custo fixo médio, que é um valor importantíssimo, ele vai diminuindo sempre com o tempo. Então, pensa só uma coisa, que é imaginação. O custo total é igual, o custo total médio é igual ao custo fixo médio mais o custo variável médio. Ora, se o custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável, se eu dividir os dois lados da equação pela quantidade, vai dar custo total médio igual ao custo fixo médio mais custo variável médio. Beleza, não há dúvida nenhuma. Ora, à medida que a produção vai crescendo, o custo fixo vai ficando pequeno. O custo fixo médio vai ficando pequeno, o custo fixo médio vai ficando pequeno. Digamos que a empresa produz 10, 100 mil, 1 milhão, o custo fixo médio vai lá para baixo. Ora, se o custo total médio é igual ao custo variável médio mais o custo fixo médio, e o custo fixo médio está ficando cada vez menor, significa dizer que o custo variável médio está ficando praticamente igual ao custo total médio. Então, quando a produção é muito grande, o custo total médio é praticamente definido pelo custo variável médio, visto que o custo fixo médio vai tender
a diminuir e deixar de ser uma componente importante dos custos totais. Pronto. O último ponto dessa revisão conceitual, dessas coisas todas aqui, é a ideia de custo de depreciação, taxa de depreciação do capital. Ora, o capital não tem só o custo de oportunidade, não. O capital tem também um custo devido à depreciação. Se você compra um equipamento, esse equipamento daqui é um carro. Um carro é um bom exemplo de um elemento que deprecia rapidamente. Você compra um carro, depois de 4 anos, 5 anos, o carro depreciou muito. Já uma residência, geralmente, deprecia muito mais lentamente. Deprecia, geralmente em contabilidade, 25 anos é um prazo considerável para você dizer que um imóvel se deprecia, um imóvel de empresa. Mas as empresas também têm tipo de capital que deprecia muito rapidamente, especialmente os equipamentos digamos, eletrônicos de computação, de uma maneira geral. Os computadores, você sabe que uma empresa faz um investimento em computadores e, uma bela hora, descobre que aquilo ali já está tudo depreciado. Aquilo já não vale mais nada, porque já não roda mais os programas e tal. E os softwares, que são caríssimos, os softwares são custos enormes para as empresas. Os softwares, esse sim aqui, geralmente tem uma depreciação muito rápida, rapidíssima. Ok, eu acho que com isso nós temos praticamente todos os elementos para resolvermos aquele problema que aparentemente era uma coisa muito estranha. Vamos voltar para ele então, para a questão, e vamos ver se com esses conceitos aquele problema começa a ficar mais claro para nós, ok? Então vamos voltar lá. Uma empresa tem função de produção que depende do capital, do trabalho, ok. E a empresa tem a seguinte composição: 150 empregados na produção, 20 empregados na administração e 5 membros na gestão superior. Os empregados da produção ganham em média 1.200 mensal. Que o salário também, hein? Salário é uma variável fluxo, hein? Se eu disser que seu salário é de 1.000, você pode, mas coitado, ganha 1.000, porque a gente geralmente fixa um padrão mensal. Mas se você dissesse o salário nos Estados Unidos, o cara cai de costa, porque geralmente o padrão dele é um salário anual. Então, se você disser lá que você ganha $2.000, que você está rico, ganha $2.000. Quanto é que você ganha no Brasil? Ganha $2.000, o cara cai de costa. Você ganha $2.000, ele vai imaginar que você ganha $180 por mês, porque ele faz as contas para o ano. Ora, mas são todas variáveis fluxo, tudo é variável fluxo, salário é variável fluxo. Só faz sentido se você definir o intervalo de tempo. Agora, se você chegar nos Estados Unidos e disser, eu tenho aqui no bolso $10.000, aí o cara diz, pô, tá bem, dá para fazer uma farra grande, dá para fazer um bocado de coisa aqui. Porque isso é uma variável estoque. Nesse momento eu estou com uma variável aqui, eu estou com um estoque aqui de $10.000 aqui no meu bolso, e esse é dinheiro bastante nos Estados Unidos, em qualquer lugar. Não para comprar muitas coisas, mas dinheiro para um turista ter no bolso, você pode ficar certo que você vai ser muito bem atendido em todos os lugares dos Estados Unidos se você tivesse esses $10.000 no seu bolso. Isso é um estoque. Já o seu salário, isso é uma variável fluxo. Ok, então o custo se eu vou querer calcular o custo total, vocês já matou uma parte do problema, já não tem muito o que pensar. É só 150 multiplicado por 1.200, 20 multiplicado por 200, 5 multiplicado por 200, a gente já viu, o custo do trabalho está morto. Agora vamos para o mais complicado, que é o custo do
do capital. A empresa tem máquinas e equipamentos no valor de R$ 3 milhões, veículos no valor de 1.200.000 e um galpão próprio no valor de 500 mil. As máquinas e os equipamentos foram financiados com a taxa de 12% ao ano. Quer dizer, você pode imaginar que ele tinha onde ganhar 12% ao ano, ou retirou isso de um fundo, você pode imaginar como você queira. 12% ao ano, o fato é que ele tinha essa possibilidade de, com aqueles 3 milhões, ter 12% ao ano. E os veículos com 10% ao ano. E o galpão é próprio e ele pode ser alugado por 2 mil ao mês. Então, veja que agora você já precisa, a ideia de variável fluxo vai lhe obrigar a trabalhar com um prazo unificado. Você está vendo aqui que está falando em salário mensal, está falando aqui em custo financiamento com taxa de juros ao ano. Então, aconselho você fortemente a definir um intervalo que você vai calcular. Então, ou vai calcular o custo anual, ou vai calcular o custo mensal ou semestral, como queira. Eu só quero que você saiba que você não pode somar um custo mensal com um custo anual, com um custo geral, porque aí você vai falar aqui. Então, sugiro, nesse caso, que você trabalhe tudo com um custo anual, para você não estar agora pensando quanto é que dá 12% ao ano, quanto é que dá ao mês, 10% ao ano, quanto é que dá ao mês. Então, pega o custo aqui por mês dos empregados, multiplica por 13, por 12, por 13, dependendo do que se tenha dito. Use 13 salários no Brasil, ou 12 trabalhos nos Estados Unidos. Então, vai ter que multiplicar esse aqui por 12, 13, você tem um valor. Ou quando você somar tudo e multiplicar por 12, 13, você vai ter 12 ou 13, depende se você está considerando ou não o 13º, você vai ter o custo anual da mão de obra, do trabalho. E aqui você vem tranquilo, 12% ao ano em cima de 3 milhões, você teria aqui 360 mil. Então, 360 mil. Quer dizer, se ele não tivesse utilizado, não tivesse comprado aquelas máquinas, ele tinha 360 mil. Tranquilo lá daqueles 3 milhões. Então, é essa a ideia maravilhosa de custo de oportunidade. Quer dizer, eu não vou agora dizer que o custo das máquinas foi 3 milhões. Não. Nesse ano que eu estou analisando os custos, o custo dessa máquina para mim são aqueles 360 mil que eu deixei de ganhar com aqueles 3 milhões lá, a taxa de 12% ao ano. Então, esse é o custo verdadeiro dessa máquina. E eu quero saber como é que você calcula isso bem sem essa ideia de custo-oportunidade. Difícil de você encontrar uma ideia tão extraordinária para você calcular o custo capital. Então, está aí o custo capital. Quanto é que custou essa máquina este ano? Eu sei lhe dizer quanto ela custou nesse ano, sei dizer quanto ela custou esse mês, eu sei lhe dizer quanto ela custou esse dia. Eu posso lhe dizer qualquer coisa. Por quê? Porque eu tenho a ideia de custo de oportunidade. Então, é só ver quanto é a taxa mensal, é só ver quanto é a taxa diária, e aí eu tenho um custo de oportunidade diário, mensal e tal. Como a gente está calculando, decidiu trabalhar tudo com tal, aqui você vai ter o custo de oportunidade, que vai ser 360 mil desse capital, ok? Os veículos, 1.200.000, ele foi financiado com 10% ao ano, então significa dizer que ele tinha 120 mil, se ele não tivesse tirado 1.200.000 para comprar os carros, ele teria 120 mil. Então, esse é o verdadeiro custo do carro naquele mês para ele. Quer dizer, custou para ele 120 no ano. Os 120 que ele deixou de ganhar porque comprou os carros. Então, esse é o custo de oportunidade. Não canso de gabar essa ideia de custo de oportunidade, porque realmente é uma ideia que permite você agora transitar com toda facilidade. Vai dar um nozinho na cabeça de vez em quando, dizer, puta merda, quer dizer que eu moro no apartamento e tiro onda porque o apartamento é meu, e aí o cara vai dizer, o cara estuda economia, vem aqui e diz, não é a mesma coisa, cara, tu paga o mesmo custo de oportunidade que eu pago. Por exemplo, eu estou
Eu estou estava pensando aqui, um dia desse aqui com um amigo, no lugar que eu moro, no prédio que eu moro. Um condomínio absurdamente caro, e estava conversando com eles assim, pô, para onde é que esse negócio está indo? Para onde vai? Quem vai vir morar aqui no futuro? Quem serão as pessoas? Porque nesse momento, aqui no prédio que eu moro, simplesmente existe a oferta de você morar no apartamento, simplesmente pagando os custos de manutenção dele, incluindo PTU, incluindo condomínio e tal. Isso vai ficar uma coisa muito comum no Brasil todo. Quer dizer, esses custos vão ficando cada vez mais altos e essa ideia de aluguel, uma certa faixa, esse negócio vai ficar inviabilizado. Inviabilizado. Você tem um apartamento, eu tenho um apartamento que vale 3 milhões, 2 milhões, tá. E quanto é que tu consegue de aluguel dele, desse negócio, que vale 3 milhões? Pô, faz as contas, eu não consigo nada. Eu não consigo nada. Eu consigo simplesmente pôr uma pessoa para morar aqui. Então, é uma conta difícil de fazer. Então, os economistas que pensam em termos de custo de oportunidade vai dizer que o apartamento dele não é um bem muito valioso, não. Né? Então, mas isso, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer, eu imagino, é que os custos de condomínio vão tender a cair, porque vai se procurar alguma forma mais eficiente de cuidar desses apartamentos, como na Europa todinha, ninguém tem zelador, ou um zelador eventual uma vez na semana, ninguém tem vigia, ninguém tem, né? Simplesmente você tem a chave, tem o código e tudo, e se vira você e cuide do seu lixo e traga o seu lixo e tal. Então, provavelmente é para aí que vai. Mas, bem, isso me veio à cabeça quando eu estou falando aqui, para verificar que, digamos, ser dono de um imóvel, por exemplo, não significa que você, porque esse imóvel vale tanto no mercado. Será? Será? Então, a ideia de custo-oportunidade pode ajudar você a pensar sobre esse problema. Ok, o galpão próprio é a mesma coisa. Quer dizer, o galpão é próprio, mas ele vale, está dizendo próprio, ele é alugado 2 mil por mês. Presta atenção nesse ponto aqui. Você não vai pôr o custo do galpão de 2 mil. Quanto é o custo desse galpão? A gente está calculando o custo anual, então, claramente, o galpão vai custar ele 24 mil por ano. Porra, professor, o galpão é próprio, o cara é dono do galpão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O galpão é próprio. Mas ele está perdendo um aluguel de 2 mil por mês porque ele decidiu usar aquele galpão para a sua própria produção. A mesma coisa que se ele não tivesse o imóvel, pagaria os mesmos 2 mil para fazer a produção naquele lá. Então, quando você que botar uma empresa, não faça como os motoristas de Uber, ou pelo menos a maioria dos motoristas de Uber que eu conheço, que não faz essa conta de custo-oportunidade do capital de jeito nenhum. E tem uma certa lógica no que ele faz. Estou só porque, na verdade, ele não tem muitos usos alternativos e ele precisa do carro por várias razões. Tá? Só quer dizer que, se você vai fazer um negócio, botar um negócio, não esqueça de pensar em termos de custo de oportunidade. Não, porque eu tenho uma casa e eu já tenho a casa. Sim, você já tem a casa, mas você pode alugar a casa, você pode dar outro uso à casa. Então, pense sempre nisso, que isso é custo. A casa ser sua, o carro ser seu, não significa que você está livre do custo de oportunidade, de forma nenhuma. Pronto, senhores e senhoras, está encerrada a primeira fase da aula. Eu acredito que gastamos o quê, Luiz? Perto de 1 hora? Menos, não? É um pouquinho menos de 1 hora. Mas acho que ela está pensada para 1 hora. Aqui, você Acho que deixou a tá bom. parte de depreciação para Não, depois? Vai falar não, não, daqui a pouquinho. não, não, não é. Eu só queria, para terminar, a ideia de que o capital tem uma característica importante, que é o fato de que se gasta fisicamente. O capital
o capital que a gente está falando não é o capital de grana. Esse não tem, a grana não se deprecia a não ser quando você tem uma inflação grande e você tem uma taxa de juros negativa, real negativa. Então, em geral a grana ela gera grana, mas o capital não. O capital físico ele se deprecia pelo simples fato de existir. E quando é usado, utilizado intensivamente, mais ainda. E como eu já falei, independendo das características dele, ele vai ter que se ele seja um computador, que tem uma inovação, a inovação muito grande, deprecia rapidamente. Se ele é um imóvel, deprecia muito mais vagarosamente. Se ele é um automóvel, fica intermediário entre os dois, e assim vai. Então, no nosso exercício, nós vamos utilizar também a ideia de depreciação. Quando for calcular o custo capital, a gente vai também utilizar a ideia do depreciação. É por isso que está dizendo aqui, a depreciação do capital admitindo o seguinte tempo de vida útil: 12 anos, 8 anos, 25 anos. Aí você falou, oxe, professor, está falando em anos, eu preciso de saber quanto é que o capital vai depreciar por ano. Então, vamos fazer uma conta aqui no aluguel, nesse imóvel dele, do rapaz aqui. O imóvel vale 500 mil, ok? E ele se deprecia, ele vai, digamos, o valor dele se acaba, digamos, em 25 anos. Ora, se ele acaba em 25 anos, significa dizer que cada ano, claro, estou imaginando uma depreciação linear, estou imaginando que ele vai todo ano depreciar a mesma coisa, porque não está estudando depreciação, a gente quer estudar custo de empresa, vamos botar depreciação simples. Tem vários tipos de depreciação. Um computador, esse modelo de depreciação linear no computador não faz nem sentido, é super rápida. Como um carro também, né? Você compra um carro, a grande depreciação dele é logo nos primeiros anos de uso. Um carro com 6 ou 7 anos, a depreciação é pequena, mas um carro com 1 ano ou 2 anos, a depreciação, ou 1 mês e 2 meses, a diferença é muito grande. Ok, então, o 1 mês e 0 é muito grande. Então, veja, eu posso ver, quando eu digo que o galpão se deprecia em 25 anos, eu estou dizendo, na verdade, que ele deprecia 4% cada ano. Em 10 anos ele vai depreciar 40%, em 20 anos 80%, em 25 anos 100%. Então, a taxa de depreciação é de 24%. Se eu dissesse assim, dura 10 anos, eu perguntasse qual a taxa de depressão se dura 2 anos, rapidamente todo mundo vai dizer 10%. Se dura 10 anos, é 10%. Porque cada ano ele vai 10%, 100%. Mas se eu dissesse que ele dura 47 anos e meio, qual é a taxa de depreciação? Você vai me dizer de cabeça? Não. Então, você precisa saber como calcular. E o cálculo é uma maneira absolutamente simples. É 1 sobre o tempo. Então, se ele dura 10 anos, 1 sobre 10, que é 0,1, que é 10%. 1 sobre 25 é 0,04. Significa que é 4%. E 1 sobre 8, você faz a sua conta aí e vê quanto é a depreciação dos veículos. Pronto! Agora você tem como calcular a taxa de depreciação. Agora você tem o custo de oportunidade, que você pode calcular o custo do capital. Já sabia calcular o custo da mão de obra. Portanto, o exercício não parece agora, espero que já não apareça tão assustador quanto pareceu na hora que você abriu essa lista de aula e viu esse exercício, propondo que você realize em grupo de 5 pessoas. Pronto, eu acho que com isso fizemos, dentro do previsto, 1 hora para a apresentação desse material.
E vamos encerrar esse vídeo, que ninguém aguenta mais do que 1 hora de conversa no vídeo. E vamos, então, no outro vídeo, nós vamos simplesmente resolver o problema. Então, boa noite para todos. Obrigadíssimo pela atenção, pela paciência e prepararmos para, no outro vídeo, resolvermos um problema muito semelhante a esse aqui, que você vai ter como modelo, somado com as ideias do vídeo, que você pode agora ouvir quantas vezes queira e amadurecendo e resolver aquela questão. E com isso, terminaremos a parte inicial do curso, as primeiras 2 aulas, que são, como está no programa, uma visão da empresa como função de produção. Boa noite.